Oi, eu sou Kent Dobson. Gostaria de entender a vida e a época de Jesus. Quero saber quem ele foi e por que teve um impacto tão grande na história. Junte-se a mim nessa jornada de busca. Para descobrir a diferença entre fato e ficção, consultarei os maiores arqueólogos, estudiosos e pessoas de fé do mundo. Os antigos evangelhos foram desafiados e novos foram descobertos. Em relação à vida de Jesus de Nazaré, o que é verdade e o que é mito? Ele dominou 2000 anos da história ocidental. Milhões devotaram a vida a ele. Guerras foram travadas em seu nome. Mas quem foi esse homem realmente? Essa é minha busca pela verdade. A vida desconhecida de Jesus. Sou historiador bíblico e professor. E hoje estou a caminho de Belém. Quando eu era criança, me disseram que os 4 evangelhos do Novo Testamento traziam tudo o que era preciso saber sobre Jesus. Eram a pura verdade. Mas ao estudar a história antiga da minha religião, surgiram alguns questionamentos. Para mim, o mistério começa com o nascimento de Jesus. Estamos em Belém, isto é, nós cruzamos a Cisjordânia. Parece que nós estamos entrando em outro país. Há uma fronteira, um muro e uma cerca. É a realidade da Terra Santa atual. Belém agora é uma agitada cidade palestina. Mas há 2000 anos era uma pequena cidade, à sombra do Império Romano. No ano 200 a.C., Roma começou a se expandir além da Itália e acabaria por dominar todo o Mediterrâneo. Quando Jesus nasceu, o Império começava a controlar a antiga terra de Israel. Imagine a história da Natividade. Jesus numa manjedoura, Maria e José, os reis magos, Herodes. Isso tudo aconteceu bem aqui. Será mesmo? Os evangelhos de Mateus e Lucas alegam que Jesus nasceu aqui, em Belém. Segundo Lucas, seus pais José e Maria foram obrigados a deixar seu lar em Nazaré e viajar para o sul por causa de um recenseamento. Porque José era de Belém. Muitos dos principais estudiosos bíblicos do mundo questionam essa parte da história. O padre dominicano Jeremy Murphy O'Connor é um deles. Por que acha que não houve o censo? Nós temos as normas do censo romano do Egito, por exemplo. E elas eram bem claras. Todos ficavam em suas casas. E por que viajar para ser contado? Você pode ser contado onde vive e trabalha. Sem falar na parte econômica completamente impossível. E quanto à data citada? Segundo Lucas, foi feito por Quirino. Quirino, de fato, realizou um censo aqui, mas foi bem depois. Talvez 10 anos mais tarde. E sem o censo, a família sagrada não tinha nenhum motivo para estar em Belém. Saiba que, para alguém que foi criado ouvindo essas histórias como eu, isso gera um grande conflito. A Igreja da Natividade foi construída no local exato onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. A cena da manjedoura que vemos reproduzidas todos os anos no Natal supostamente ocorreu bem aqui. Agora, tenho minhas dúvidas. Uma das pessoas que questionou seriamente toda a história da Natividade é o famoso historiador bíblico John Dominic Crossan. O episódio da Natividade é histórico? Não acho que o episódio da Natividade em Mateus ou Lucas seja histórico. Todos os detalhes são bem diferentes. Podem coincidir, mas são bem diferentes. Eu os vejo como parábola e não como história. Você acha que não aconteceu? Não. Por exemplo,
Mateus considera Jesus como o novo Moisés e diz que Herodes matou todas as crianças, assim como o faraó matou as crianças no Êxodo. É uma parábola poderosa, não é história? John Dominic Cross refere-se à história que já ouvimos pelo menos uma vez. Sábios do leste preveem o nascimento do Messias e dizem ao cruel rei Herodes que nasceu o verdadeiro rei dos judeus. Então Herodes manda matar todos os bebês do sexo masculino em Belém. Chama-se o Massacre dos Inocentes. John Dominic também não acha que esse relato seja histórico, mas é uma pessoa de fé. E me questiono se a tensão entre o fato e a fé é difícil para ele. É difícil encarar essa tensão? É uma tensão da vida, a meu ver. É sim, é isso. Com toda certeza, devo confessar que nunca a considerei difícil e sim estimulante. Um dos personagens da história da Natividade que me fascina é o rei Herodes o Grande. Ele realmente existiu. Era o rei judeu que governava a província da Judéia quando Jesus nasceu. Foi durante o seu reinado que a Judéia foi lentamente engolida pelo Império Romano. Como sei que existiu? Porque está em todos os livros de história. E as ruínas de suas obras se espalham pela Israel moderna. Quero conhecer os fatos que envolvem esse rei impiedoso e seu relacionamento com Jesus. O melhor local para fazer isso se chama Cesareia. Cesareia é uma cidade portuária que Herodes projetou e construiu do nada, pouco antes de Jesus nascer. Era uma verdadeira obra-prima. O maior porto do Império Romano. Com ela, Herodes tentou criar uma mini-Roma em Israel. Veja estas colunas de mármore. Esta é da Turquia, esta é da Itália e esta da Grécia. E esta enorme é de Assuã, no Egito. Foram trazidas por Herodes o Grande. A alvenaria presente em Cesareia nos dá uma ideia do quanto ele foi internacional e poderoso. Mas Herodes foi de fato tão sinistro quanto a Bíblia o descreveu? Para saber mais, vou encontrar a historiadora Sarah Ernest. A meu ver, você precisa de um psicólogo para falar de Herodes, não uma historiadora. Conhecemos os fatos e eles são horríveis. Ele matou a esposa adorada, ele afogou e estrangulou os 2 filhos que teve com ela. E suas atrocidades não param por aí. Mas as suas outras características lhe reservam um lugar melhor na história. Me dê um exemplo. Como construtor, ele foi um dos maiores. Ele introduziu características romanas na paisagem. E como estadista, ele foi um rei do mesmo nível dos maiores reis da Judéia dos últimos 1000 anos antes dele. Ele foi, de fato, o rei dos judeus. Então Herodes foi um monstro e um soberano brilhante. Mas a verdade é que talvez jamais tenha ouvido falar em alguém chamado Jesus, nem ordenado o massacre dos inocentes. Mas Cesareia me mostrou que Herodes realmente trouxe Roma para perto de Jesus. Eu acho que não percebi que Roma era um poderio a ser considerado. Não me refiro só à força e poder de um ponto de vista militar. Eles realmente dominaram todos os aspectos da cultura, desde a arte até a beleza, o comércio. Não havia como escapar deles.